Estamos dando continuidade à leitura do livro Lar Adventista, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, livro de autoria de Ellen Goldwhite. Estamos no capítulo 24, Tamanho da Família, e a orientação de hoje é Conselho à Paz com Família Numerosa. Acompanhe a leitura. A pergunta que vos compete fazer é: estou formando uma família para fortalecer a influência e engrossar as fileiras dos poderes das trevas? Ou estou suscitando filhos para Cristo? Eis aqui um ponto crucial na escolha, na decisão de ter filhos. Serão filhos que honrarão e glorificarão a Deus? Ou serão filhos que estarão nas fileiras do exército de Satanás? Nós devemos, como pais, ter uma grande responsabilidade, e temos uma grande responsabilidade, de instruir as crianças, nossos filhos, no caminho, na verdade e na vida, que é Jesus Cristo. Precisamos fazê-los conhecerem a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou para a salvação nossa e de nossos filhos. Se não governais vossos filhos, e não lhes modelais o caráter de modo que correspondam aos reclamos de Deus, então, quanto menos filhos houver para sofrer as consequências de uma educação defeituosa, tanto melhor para vós, seus pais, e melhor para a sociedade. Você ouviu o que eu mencionei aqui? Eu vou até mencionar mais uma vez. Se não governais os nossos filhos, se não ensinam, não educam os filhos, não modelam o caráter para que eles atendam aquilo que Deus requer, se nós não fizermos isso, então quanto menos filhos tivermos, é melhor. Porque esses muitos filhos sofrerão as consequências de uma educação cheia de defeitos, cheia de falhas. É melhor para os pais e é melhor para a sociedade não ter tantos filhos assim, porque eles só vão engrossar as fileiras do exército de Satanás. Não serão filhos que honrarão e glorificarão a Deus. A menos que os filhos possam ser educados e disciplinados desde o berço por uma mãe sábia e judiciosa, que seja conscienciosa e diligente, e que governe sua casa no temor do Senhor, talhando e moldando o caráter deles, dos filhos, para que possam estar à altura das normas de justiça. Olha o que a autora fala. É pecado aumentar a família. E claro que é, se nós vamos encher o mundo de filhos, estamos até obedecendo a palavra de Deus, multipliquem-se. Mas se nós não os governarmos, e não os formarmos, moldarmos o caráter deles para adorarem e servirem a Deus, estamos cometendo pecado, porque eles vão entrar na fileira do exército de Satanás, vão lutar contra Deus. E isso é grave, é um grave erro. Deus vos deu raciocínio e quer que useis. Nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar, diferentemente dos animais, que não conseguem e não sabem fazer isso. Nós podemos fazer isso. E muitas vezes os animais parecem ser muito mais inteligentes do que os seres humanos. Eu vou lhe aconselhar a ler da Bíblia Sagrada, e eu até estou com um exemplar da Bíblia Sagrada aqui comigo, o livro de Eclesiastes, e ela já está aberta nesse livro, capítulo 6. Eu vou ler apenas um verso. Esse capítulo é pequeno, são 12 versos apenas. Então leia esse capítulo, Eclesiastes, capítulo 6, com a sua família. Eu vou ler apenas o versículo 3. Olha só o que diz. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem e além disso não tiver sepultura,
digo que um aborto é mais feliz do que ele. Sabe o que o autor de Eclesiastes está dizendo aqui? Que não é sábio ter muitos filhos, e para uma família israelita o ter muitos filhos era considerado uma bênção. Ter poucos filhos era considerado uma maldição. Não ter nenhum filho era pior ainda. Mas o autor de Eclesiastes diz que se tivermos muitos filhos, mas não satisfizermos, e ainda que a gente viva muitos anos, e não satisfizermos a nossa alma, nosso ser por completo em fazer o bem, ou seja, tivemos muitos filhos, vivemos muito, mas não praticamos o bem, não os ensinamos a seguirem a verdade, o caminho e a vida, que é Jesus. Então, diz o versículo 3, que nós não teremos uma sepultura, em outras palavras. Não adianta você ter muitos filhos, se os seus muitos filhos não sentirem a sua falta, não lamentarem a sua morte. Melhor seria um aborto do que isso. E é isso que a autora Ellen White está mencionando aqui no livro Lar Adventista. É pecado aumentar a família se nós vamos apenas gerar filhos para a perdição. Continuando a leitura. Pais e mães, quando sabeis que sois deficientes no conhecimento de como educar vossos filhos para o mestre, por que não aprendeis vossa lição? Por que continuais a trazer filhos ao mundo para engrossar as fileiras de Satanás? Está Deus contente com esta demonstração? Com certeza não. E Deus não se agrada nem com a morte dos ímpios, mas Ele não quer que as pessoas sejam ímpias. Dói o coração de Deus o pecado. As ações pecaminosas entristecem o nosso Deus. Quando vedes que uma grande família sobrecarregará duramente vossos recursos, quando vedes que a mãe está cheia de filhos e que ela não tem o tempo entre os nascimentos para fazer a obra que cada mãe necessita fazer, por que não considerais os resultados? E é aqui que entra o raciocinar, pensar a respeito. Ok, vamos ter 5 filhos. Tá, mas nós vamos ter condições de educar esses 5 filhos? Não somente neste mundo, mas para a glória por vir? Nós vamos conseguir instruir esses filhos no caminho do Senhor, fazendo-os conhecerem a palavra de Deus, o que a Bíblia Sagrada tem, e conhecerem a Deus e seguirem e obedecerem a Deus? Se nós não fizermos isso, é melhor não termos muitos filhos. E aqui, essa última pergunta que a autora fez aqui no livro Lar Adventista, me lembra a leitura que nós fizemos de ontem. Que uma criança nos braços da mãe cada ano é para esta grande injustiça. Então, seria melhor não ter filhos com uma diferença com menos de um ano. Claro que pode acontecer nascer gêmeos, trigêmeos, com raras exceções, quadrigêmeos e o quíntuplos. Mais do que isso é quase impossível, né? Isso acontece, pode acontecer, mas se nascer um, o próximo, que não seja no ano seguinte, deve ter mais de um ano de vida para nascer um segundo filho, e ainda assim devemos pensar, nós vamos instruí-lo no caminho do Senhor? Cada filho suga a vitalidade da mãe. E quando pais e mães não usam a razão neste assunto, que oportunidade têm os pais ou os filhos de ser devidamente disciplinados? Saiba que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que Deus disciplina aqueles que Ele ama. E a disciplina aqui é correção, para instruí-los corretamente, para que eles sigam a instrução correta também. O Senhor convida os pais
a que considerem devidamente esse assunto à luz de realidades eternas. Leia o livro de Eclesiastes, capítulo 6, e cante com a sua família do Novinário Adventista o hino Vem o Grande Dia. Jesus Cristo vai voltar. O livro de Apocalipse diz que nós devemos dar glórias a Deus e adorar a Deus, porque Ele vai executar o seu juízo. E somente aqueles que amam a Cristo, somente aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que lhe obedecem, esses não serão condenados. É o que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16, 17 e seguintes. Ensine seus filhos. Leia Eclesiastes, capítulo 6 da Bíblia Sagrada, e cante com eles, Vem o grande dia. Vamos orar? Amado Deus e Pai, te louvo e te agradeço pelas instruções que tu nos concedes, tanto da tua palavra, quanto do livro Lar Adventista. E nós podemos perceber que esse livro está de acordo com a tua palavra, Senhor, com a Bíblia Sagrada. Quando o grande dia de Jesus executar o seu juízo, de voltar a esta terra, para nos levar para o céu, que nós possamos ir com ele para o céu. E examinarmos os livros durante 1000 anos, para concluirmos que tu és um Deus justo, amoroso, bondoso, um juiz que executa o seu juízo com precisão e exatidão. Perdoa-nos, ó Pai, se temos falhado na educação de nossos filhos. E ajuda-nos a corrigirmos esta falha. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista. Leia os capítulos sugeridos e cante os hinos sugeridos. Faça isso com a sua família. Sejamos a força da nação.